Lê, eu tenho 3, tá? Esse é o último. Ah, mas o meu tem o Rossato, mas o Rossato é fácil. E o Ornelas e o Cadiano? Você faz o quê? Não, é verdade. O meu é uma sacanagem, Ah, é? porque o pessoal confunde para tranqueira ou traqueia, né? Que é traqueia. Meu O Bruno teu, Traqueia. Bruno, traqueia, virar traqueia é É fácil, muito fácil. fácil, é muito Fácil. fácil. Aí tem a traqueia, aí, a traqueia. Eu falo, tá bom, gente, eu aceito dessa forma, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora mais um episódio do RVC Podcast. Uma conversa leve e descontraída para falar sobre riscos versus controles. Eu sou Bruno Traqueia. Eu sou o Leandro Rossato. A gente sempre reforça e é sempre importante enfatizar, né, que a gente não traz nenhum cunho de política, discriminação sexual, religião, etnia, muito pelo contrário, né? Uma conversa sempre despretensiosa, mas a gente tem sido sempre muito profissional na condução. Cada vez mais a gente está conseguindo alcançar outros hemisférios e trazendo convidados sempre muito mais parceiros, né? Que a gente está criando essa parceria. É uma conversa de bar, né? Mas com um cunho muito importante, sem trazer aquela coisa fechada da organização. É falar sobre riscos e controles em todas as esferas e trazer sempre dentro da nossa aproximação, da nossa realidade. É isso aí. Acessando nossas mídias sociais, pesquisando sobre a RVC Podcast, @RVC Podcast, vocês encontrarão todos os nossos conteúdos, mídias. E, bom, e o assunto de hoje, Leandro? Então, hoje o Polêmico. assunto Hoje é um de hoje assunto é polêmico. polêmico e eu posso dizer que eu tenho o prazer de trazer a Júlia Janzantes como a nossa convidada. Tive a possibilidade de trabalhar com ela. Júlia, então passo a palavra para você, para que você possa se apresentar. Perfeito. Boa noite a todos. Eu sou Júlia Gianzanti, como o Leandro muito bem apresentou aí. Obrigada, Lê, pela sua cordialidade, pelo convite. Obrigada, Bruno, pelo convite. A gente que Bom, agradece. estou aqui no convite humilde de tentar falar de um tema que eu sou apaixonada, que foi tema do meu mestrado em 2014. Sou da área de RH, tenho uma consultoria chamada Origem RH, né, focada em desenvolvimento humano, em desenvolvimento de cultura. Tenho aí a formação toda em humanas, né? E só sei que nada sei, né? Psicóloga, pós-graduada em RH, mestrado, mas só sei que nada sei, porque afinal das contas, falar de ser humano e falar da complexidade humana é com certeza estudo sem fim, né? Para algumas encarnações, aí, né? Algumas voltas nossas para depois descobrir, afinal das contas, o que é a complexidade humana dentro das organizações. Exatamente. E é interessante a gente pensar, né, na complexidade humana, como isso vai impactar diretamente no assunto que a gente vai abordar, né, que eu vou tomar a liberdade de trazer. A pauta hoje vai ser accountability, e quanto isso também é importante, né, a gestão humana frente aos riscos e controles, né, que a gente sempre fala muito nessa correlação, né. Então, Júlia, assim, vou aproveitar mais uma vez de dizer meu muito obrigado por você ter aceitado essa nossa parceria e dizer que é sempre um prazer estar com você e poder contar com a sua ajuda e trabalhar com você. Mais uma vez, meu muito obrigado, Júlia. Eu que agradeço, Lê, imagina. Então, Vamos lá. vamos lá. Vocês querem que eu faça a introdução sobre o tema, já que a gente está falando aqui do básico? Vamos lá. Vamos lá. Accountability. Accountability é um tema que a primeira coisa que eu fico aqui com dor no coração é saber qual a melhor forma da gente traduzir, né? Já traduzi como autorresponsabilidade, já traduzi como protagonismo, mas quando a gente traduz a palavra, ela perde um pouquinho do seu conceito, da sua origem, né? Tem, inclusive, um artigo recente que eu li falando exatamente do estudo da como é que a gente traduz accountability e não consegue, né? Então, continuamos aí, termo em inglês, para falar um pouco sobre autorresponsabilidade, né? E quando a gente olha, né, o conceito e vai procura accountability lá no Google, você vai ver lá no dicionário de Oxford que é responsabilidade, responsabilização, né? Ou seja, você ser responsável por todos os seus atos. Quando a gente pensa na origem da palavra, e muitas pessoas, né, hoje a gente vai falar da aplicação da accountability dentro de compliance, dentro de governança e dentro também da nossa, da parte de competências, que é onde eu atuo mais. Mas quando você vê a origem da palavra, por que ela é muito usada em compliance, em governança? Porque ela vem de account, que é contar, aquele ato de prestação de contas, né? Antigamente batia-se na porta e falava, vamos lá que eu escolhi os impostos. Então contava-se os impostos e daí nasceu o accountability,
vem então da prestação de contas desse imposto. Mas com a evolução do conceito, a gente começa a entender que, na verdade, a gente é responsável por tudo que a gente faz. Não só pelos impostos que a gente pratica, mas principalmente por todos os nossos atos. E aí vem a accountability ganhando cada vez mais poder dentro das organizações, porque a gente está falando de accountability dentro de todos os atos que a gente tem dentro da organização, da nossa vida, enfim, né? Certo. Então, quando a gente olha aí o conceito, ele é aplicável tanto no ambiente de controles, como a gente vai falar um pouco aqui, quanto no ambiente corporativo ou na vida pessoal, né? Em todas as questões que necessitam que você seja responsável pelos seus atos. E uma prova disso, né, Leandro, o nosso último podcast tratou um assunto muito relacionado, né, questão de accountability, e como tem essa confusão mesmo a tradução literal para o entendimento do conceito accountability, né? Muito boa a sua explanação. Obrigado, Gilberto. Imagina. E é interessante que agora, né, hoje, com esse mundo da pandemia, as pessoas vêm cada vez mais procurando, né, falar sobre accountability, entender o que é essa autorresponsabilidade, porque diferentemente, antigamente eu via a pessoa entrando, eu via a pessoa fazendo, eu via ela, se ela estava trabalhando ou não, né? E hoje está cada um na sua casa, todo mundo em home office, então essa questão de eu não ter controle sobre o outro e contar muito com a autorresponsabilidade do outro passou a ser uma coisa extremamente importante dentro das empresas. Então agora, eu confio que ele está fazendo o trabalho dele, eu não sei mais gerenciar, né? Não tem uma gestão à distância com controle, não consegue mais fazer isso, né? Então a accountability vem ganhando realmente bastante poder dentro dos conceitos, dos temas, das temáticas dentro ser uma competência fundamental, né? Não tem como fugir mais da necessidade da autorresponsabilidade. E é interessante pensar, né, que de acordo com esse cenário atual que a gente está, né, que a gente vem falando isso também com bastante ênfase, as questões da pandemia, né, essa situação atípica que a gente se encontra, né, como hoje esse processo da accountability, ele tem que versar sobre isso justamente para garantir a corresponsabilidade ou a minha autorresponsabilidade sobre um ato que eu tenho para executar, quando na realidade o distanciamento ele se tornou muito maior entre as partes, né, e a gente não consegue ter uma liderança direto ali, então presume-se que a pessoa tem o alto senso, né, de responsabilidade para executar, para gerir, para organizar o seu tempo. Mas, Ju, se você me permite, eu vou te chamar de Ju pela Sempre, minha né? intimidade. Estranho seria se não me chamasse de Ju. O que a gente pode pensar dentro desse cenário, não só o atual, né, que a gente encontra, mas ainda assim, quando a gente pensa nesse processo de criar essa cultura de accountability dentro das organizações, você ainda encontra alguns desafios, resistências, como que você se coloca dentro dessa situação e como que você recebe esse approach, ou seja do C-Level, ou seja do board, ou das partes que estão envolvidas, né? Como que é esse processo de a gente criar uma cultura de accountability dentro da organização? Perfeito. Vamos lá. Quando a gente pensa no accountability dentro das organizações, como eu falei, ela vai além da prestação de contas, né? A gente pensa em você ser responsável pelos seus atos. Na verdade, a gente criou na consultoria um tripé. É um tripé que ele é fácil da gente identificar como é que a gente faz o ciclo de accountability dentro das organizações a partir do desenvolvimento pessoal. A primeira parte do tripé é você ser autoconsciente de todos os seus atos e comportamentos. Então, você reconhecer, ser autoconsciente e reconhecer seus comportamentos. Porque, afinal das contas, eu não assumo comportamentos que eu não reconheço. Se eu chegar para o Bruno e falar, Bruno, você tem que ser menos ansioso. E ele responder, imagina, eu sou ansioso, não, o que é isso? Né? Pessoa ansiosa, mas não reconhece que é ansiosa. Então, como é que eu assumo um comportamento que eu não reconheço em mim? Isso é um princípio básico, inclusive da inteligência emocional. Então, o primeiro tripé da accountability é você reconhecer os seus atos a partir da autoconsciência e a partir da apropriação de que aquilo é seu, certo? E isso, a base disso é a ética, porque entre o certo e o errado tem um mundo cinza de oportunidades para você justificar, não, mas acontece que foi o fulano, foi o Beltrano, eu que não... Né? Então, esse mundo cinza, essa zona cinza, onde você não tem claro o que é certo e errado, o que vai discernir o teu comportamento, assumir o seu comportamento, é o bom senso, é a ética, é a tua integridade, que vai falar, isso aqui é meu, certo? Uma coisa super simples, vamos supor, é óbvio que você não pode roubar, certo? Ok, até aí tudo bem. Mas quando uma colega erra, e você, ou você erra, na verdade, o colega acabou se prejudicando com isso, e você poderia dar uma de cachorro morto ali, né? Não tem nada a ver com isso não foi comigo, ou você pode simplesmente falar, peraí, vamos lá,
essa situação fui eu que causei, fui eu que errei, então logo eu estou trazendo para mim a consequência, a responsabilização justamente dessa situação. Então, é essa zona cinza que eu falo que é onde a gente separa os meninos dos homens, né? Os homens que eu digo, né, as pessoas maduras são pessoas capazes de reconhecer, assumir os seus atos e falar, isso me pertence, isso é meu. Quando a gente passa do primeiro tripé, a gente vai para o segundo tripé, que é o impacto. Então, isso é meu e impacta nas pessoas dessa forma. Por quê? Isso é extremamente importante, porque eu posso assumir, mas se eu não reconhecer o impacto nos outros, eu acabo não criando um movimento de solução. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar meu filho na escola e paro na fila dupla, ok? Eu até posso falar, ai, fui eu, seu guarda, desculpa aí, fui eu. Mas isso não é accountability completa. Por isso que a autorresponsabilização não define accountability na sua integridade. Porque quando eu falo, fui eu, seu guarda, eu até assumi a minha responsabilidade. Mas peraí, eu não deveria ter parado em fila dupla a partir do momento que eu tenho que reconhecer que o impacto no outro vai ser prejudicado, vai ser ruim. Então, o impacto dentro da accountability ela é fundamental para você identificar como é que você circula, impacta o meio onde você atua, de uma forma onde você reconheça que as pessoas, né, que você convive numa sociedade e que se você não fizer a sua parte e fizer a sua parte considerando o impacto que você tem no outro, você não cria um sistema accountable. E o terceiro pilar é você construir as soluções a partir desse olhar, como eu ajo, como isso impacta, como é que eu posso, então, repensar as minhas ações para buscar diferentes soluções. Então, é um ciclo. Você, a todo momento, está vendo os seus comportamentos, vendo as suas ações, criando, identificando os impactos e revendo as suas ações a partir da forma como você lida com as coisas. Vamos pegar uma situação bem simples dentro das organizações. Você tem um problema com o chefe, certo? E aí você acha que o chefe é centralizador. Então, você, como não accountable, você chega com o seu colega e fica falando mal do seu chefe. Ok? Isso é o vitimismo, que a gente chama, que é a não accountability, né? Então, assim, eu estou lá vítima do processo. Ah, meu chefe que é centralizador. Agora, se eu sou accountable, eu vou pensar assim, puxa, como é que eu estou contribuindo com essa situação? O que eu faço que, eventualmente, possa estar gerando, inclusive, esse impacto do meu chefe ser centralizador? E aí, a minha solução vai ser, por exemplo, pedir um feedback para ele. E quem sabe o seu chefe não chega para você e fala assim, nossa, que bom que você me perguntou, porque eu estava mesmo com dificuldade de entender até onde você consegue sozinho. Então, assim, a hora que você reconhece que você tem poder de mudar a situação a partir do repensar das suas ações, é a hora que você transforma as situações da sua vida. Então, quando a gente trabalha a cultura de accountability, que é exatamente o principal mote da nossa consultoria, é quando a gente começa a entender qual é o nível de consciência que as pessoas têm dos seus próprios atos, como é que elas impactam as pessoas e como é que eu faço para convidar as pessoas a se protagonizarem de uma mudança. Então, vamos supor a organização quer ser mais inovadora. Ok. Então contrata a empresa de inovação, treina todo mundo em design thinking. Não é isso. Inovação é a forma onde eu recebo ou não recebo novas ideias. Está no meu comportamento, no meu mindset. Então, se eu quero trabalhar uma cultura voltada para a inovação, eu tenho que convidar as pessoas a perceberem como elas lidam com inovação, como elas recebem inovação, como elas impactam as situações com inovação e como é que elas buscam novas soluções. Então, a base de uma mudança é a hora que as pessoas se tornam autoconscientes dos seus atos e começam a perceber que se ela mudar sua atitude, ela pode gerar novas situações na organização, ela pode gerar mudança. Então, accountability dentro da organização é a hora que você ganha uma autoconsciência maior do seu organismo, que é a organização. Agora, é fácil mudar, como o Leandro me perguntou? Óbvio que não. O que a gente fala é que o grande desafio da transformação de uma cultura accountable é exatamente a alta direção. Porque, infelizmente, gente, essa faz parte da nossa história. A gente tem no Brasil um histórico, isso inclusive, se vocês quiserem ver materiais do tipo do Hofstede, que estuda culturas, enfim, né, tem outros autores que mostram que a nossa cultura é uma cultura paternalista. Até aí, acho que não é novidade para ninguém, não preciso nem citar aqui os autores. Mas se a gente olhar que uma cultura paternalista nada é uma velada de controle, se eu tenho filho, eu falo, filho, tira, né, vai pôr o casaco, tá frio? Eu tô cuidando do meu filho, controlando ele. Então foi assim que a gente foi educado dentro da nossa vida, dentro da nossa casa.
Então, como é que os líderes normalmente tratam os funcionários? Com paternalismo, que é uma forma velada de controle. Então, eu vou a todo momento mandando as pessoas fazerem as coisas sem perceber. Quando eu mando, quando o controle está comigo, eu não empodero as pessoas para que elas sejam principalmente responsáveis pelos seus atos e, o mais importante, pelas suas consequências. Então, o que a gente precisa mais trabalhar, o maior obstáculo, é ajudar a alta direção a mudar a forma de liderar pessoas para empoderar pessoas para serem responsáveis pelos seus atos e consequências. Então, você tem que mudar o sistema, você tem que agir de forma sistêmica, porque não é só treinando todo mundo em accountability que você cria esse processo de autorresponsabilidade se o sistema não contribui para que as pessoas respondam pelos seus atos. E aí, falando de controle, né, é exatamente isso que a gente quer dizer aqui. Olha que engraçado, né? Isso vai totalmente contrário, como você mesmo trouxe para a gente, do que a gente viveu e teve como crença, né? É a cultura da base que nos gera, que forma o nosso caráter, que nos prepara para a vida, nos prepara para a sociedade, e aí a gente se depara numa situação que a gente não está apto ou capaz de ser accountable com uma determinada situação. Olha como a gente sempre fala da base, né, Leandro? Questão da base, mudança de mindset, cultura, e como isso deve ser um desafio, né? Deve ser não, é um grande desafio, né, de mudança. E eu acho que é uma coisa que a gente vem reforçando muito, né? E ficou muito claro também no episódio anterior, né? Quando a gente falou sobre as questões de segurança da informação, né? A questão da digitalização, né? Como isso tem transformado o nosso modus operandi de ser. Enquanto a Júlia estava falando, eu fiz algumas anotações, né? E brevemente eu fiz uma correlação. O impacto ele pode ser o risco dentro desse cenário da accountability, né? E como que a gente traz isso para dentro de uma estrutura quando eu também tenho que garantir de que as minhas atitudes possam na realidade, quando a minha atitude ela pode gerar uma causa e essa causa pode ser um risco danoso para um terceiro por conta de um comportamento meu, e como que eu vou equilibrar isso quando na realidade eu não querendo pertencer a essa mudança de cultura ou esse processo, né, de criar uma cultura de ser accountable, trazer esse mindset na companhia, é a mesma situação quando a gente tem o controle, mas por trás do controle, por trás dessa cultura de accountability, existe a pessoa, né? É o ser humano. Então é muito mais, eu acho que transcende muito mais a gente criar estruturas, definir processos, controles, quando a gente não consegue fazer essa mudança de gatilho de pensamento de que o controle nada mais é a pessoa, né? É a pessoa que é o controle dos atos, é a pessoa que é o controle das decisões, é a pessoa que decide se ela vai ou não fazer o que é certo. E isso é difícil da gente chegar nesse ponto, né? Não, com certeza. Ano passado, eu fui convidada para dar uma palestra para um grupo de pessoas de uma fábrica, porque assim todos os processos de EPI estavam absolutamente registrados, o manual estava tudo ok, as pessoas estavam todas treinadas para usar os EPIs, mas as pessoas não faziam certo. Assim, aí você vê o cara circulando na fábrica fora da faixa, o cara na máquina sem o protetor auricular. Aí você fala, isso tá muito mais, não tá no treinamento só, né? É claro que o treinamento do EPI é fundamental, mas quando você treina o EPI, a pessoa não se responsabiliza pelos atos, a questão tá mais na base. É como é que eu. Aí a pessoa responde assim: mas o ouvido é meu. Não, peraí, deixa eu te falar. O ouvido é seu, mas o impacto que você gera, se você não fizer isso, é um impacto maior do que você enxerga. Sim. Então, tem um processo que é assim, os processos eles estão a serviço da organização, né? E as pessoas cumprirem esse processo, ela é minimamente o que é esperado para que a gente possa ter uma organização segura, né? Então, e olha só que louco isso, gente. Quanto menos a gente é accountable, isso também já é fato, tá? Já é estudo. Quanto menos accountable a gente mais controles eu preciso ter. Porque, afinal das contas, eu não tenho bom senso de usar o EPI. E aí eu tenho que ter a multa, eu tenho que ter o EPI do EPI, eu tenho que ter o supervisor do EPI. Porque as pessoas não têm a postura accountable de falar, isso aqui já é suficiente, eu já assumi os meus atos, isso aqui já é suficiente para eu saber o que eu preciso fazer. Então, os controles, eles vêm, e o Brasil, ele é burocrático justamente por falta de accountability. Sim. Porque a gente sempre acha, né, infelizmente na nossa cultura, a gente tem o famoso jeitinho, né? Então, a gente sempre acha um jeitinho de justificar ou de burlar a situação, e aí existe a regra da regra da regra, sim, porque afinal das contas as pessoas não seguem. Então, a gente vai criando um monstro de burocracia, e como fica muito engessado,
é mais cansativo das pessoas seguirem essas regras. Então, como é mais cansativo, mais elas burlam. Olha que louco, né? Você vai retroalimentando a engrenagem. E dentro das organizações, mesma coisa. Você vai criando a regra da regra da regra, em vez de trabalhar o mindset, a mentalidade de se tornar accountable pelo que você faz. Sim. Então, a base, na verdade, está na forma como eu encaro os meus comportamentos, as minhas atitudes, e me torno responsável por isso, né? E, ó, eu vou permitir fazer uma observação, porque como isso está tudo muito mais próximo da nossa realidade do que o que a gente pensa, e esse é um ponto que a gente sempre traz isso, né? O quanto essas questões de riscos e controle fazem parte da nossa vida, né? Você estava falando das questões do EPI, né? Do quão necessário é para você. O EPI é como você falou, bingo, né? É o controle para mitigar uma situação, né? Onde eu moro, a gente está passando por um processo de pintura na fachada das casas aqui e, eventualmente, os pintores estão trabalhando em altura. Então, trabalhar em altura, tem andaime, tem uma NR específica para isso, para trabalhar a altura. Eles usam todas as amarrações, só que as amarrações não estão presas na barra de ferro. Estão presas. Não adianta, né? Aí a questão é o que você estava falando, né? Tá, eu não sou accountable, mas essa sua ação, da sua negligência, ela vai causar um impacto em terceiros, porque se você cai, é uma corresponsabilidade do condomínio. Se você cai e vem a falecer, é uma responsabilidade frente à sua família. Então, qual é o impacto da sua ação em você tornar uma pessoa negligente, uma pessoa não responsável de si, ou não ter essa accountability dentro da sua objetividade, né? Se eu puder me colocar dessa forma, o quanto isso impacta, né? Aí é aquela de novo, né? A vulnerabilidade da sua situação com o risco, qual é o impacto, qual é a causa de terceiro, né? Então a gente, como ser humano, também pode ser considerado um risco e o próprio controle, né? Porque eu posso ter controle sobre as minhas ações e ser um risco em ser negligente, né? E aí eu falei para o rapaz, né? Até para eu concluir o raciocínio, eu falei, nossa, interessante, você tá com todas as amarrações, ela só não tá presa. Ah, porque eu não tenho gatilho para colocar. Aí eu falei, mas aí você deveria negar trabalhar em altura e a empresa te oferecer. Mas aí a gente cai numa outra situação, mas é porque eu preciso do trabalho. Eu acho que aí é aquela história, né? A burocracia também vem por conta disso, e muitas das vezes a gente não tem como só culpar uma situação, porque tem outros vários fatores por trás que nos coloca, às vezes, a gente tomar algumas decisões que a gente se coloca em risco, né? Ou uma dependência de trabalho, ou uma nessa situação, por exemplo, se ele negligenciasse o que poderia acontecer, né? Então, é difícil essa mudança. Por isso que a responsabilidade, eu acho, até para eu concluir, é sempre do top level, né? Da alta administração, como eles querem trazer um ambiente de segurança também, né? Exatamente. A Caroline Taylor, que é uma grande autora de cultura, ela fala assim, você quer identificar a cultura de uma organização? Faz 3 perguntas para o CEO. Onde ele gasta tempo, onde ele gasta o dinheiro dele e pelo que ele demite e promove as pessoas. E aí, quando você vê que, de repente, ele deixou de cumprir uma ANR porque o dinheiro é mais importante, você já sabe. Eu vou dar uma situação real para vocês. Recentemente eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim, puxa, ela trabalha numa fábrica e ela estava falando que ela estava desconfortável, que ela pegou Covid, porque a fiscalização com as máscaras não está tão forte, etc. E aí ela levou isso para o diretor dela, e o diretor, puxa, mas está no meio mais importante da fábrica. Então, assim, fica aquele jogo entre o que é mais importante na organização. Então, quando a gente fala de uma organização segura, se ela não for prioridade para o CEO, não vai ser prioridade para ninguém. Sim. Inclusive, assim, pelo que eu abro mão, em detrimento do quê, né? São óbvio que a gente não pode minimizar esse tipo de complexidade, né? Porque, de novo, com toda a complexidade que a gente está vivendo, não é um fator só, mas é exatamente a hora que a gente enxerga a diferença, de novo, da questão da base da ética, da integridade, né? O que ele está escolhendo em detrimento do quê, né? Então, o que a CEO faz, que pequenas decisões ou grandes decisões o CEO toma no dia a dia, que faz com que a organização possa ser uma organização segura, porque ele está falando isso aqui é mais importante que isso. Olha que interessante. E as pessoas, obviamente, poderem acatar isso e falar, puxa, eu trabalhei vou falar bem, então eu posso falar o nome da empresa. Trabalhei na Natura e teve um caso clássico lá de decisões, não uma só, mas mais de uma decisões, na época do Luiz Seabra, faz tempo que eu trabalhei lá, de ele falar, não, eu vou abrir mão do dinheiro em função do nosso valor sustentabilidade. Então, pequenas decisões que ele falou, não, tira de linha porque isso aqui tá
está atacando a natureza, isso aqui está feito da forma errada, demite o fornecedor tal, porque a caixinha que ele fez não é da madeira que está ecologicamente correta. Então, assim, eram decisões que reforçavam dentro da organização o valor dele de sustentabilidade. Isso, agora pega essa decisão de sustentabilidade, coloca em ética, entendeu? E aí você vai ver exatamente como é que você pode, de novo, né, o que é importante para o CEO, onde ele gasta dinheiro, onde ele gasta tempo, e pelo que ele promove e demite as pessoas. E é nesse tipo de ambiente que as pessoas vão fazer as pequenas escolhas, se eu posso ou não posso ser accountable. Aqui todo mundo faz. Aqui todo mundo passa por baixo do pano mesmo. Por que eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. Aqui ninguém olha, ninguém liga se eu fizer dessa forma. Não, bola, meu filho, pode pegar, porque aqui ninguém presta atenção. Então, assim, o que é aceito dentro da organização que consegue contribuir ou não para a postura da pessoa ser accountable ou não. Né? Bruno, vou usar mais um exemplo, se você me permite. Dentro disso mesmo que você mesmo disse, né? Quais são os valores que o próprio CEO traz para ele, que é de importância dele, é o que ele vai trazer dentro dessa estrutura organizacional. Né? Eu também trabalhei numa empresa onde a questão segurança era o principal valor, mas quando eu já trouxe esse exemplo várias vezes para o Bruno, eu sempre reforço, mas tem muito a ver com isso que você falou, né? Agora me fez eu ainda entender muito mais por que o valor da segurança era o nosso principal valor, porque era o principal valor que o meu CEO tinha, na certeza de que ele dirigia da casa dele para a empresa, mas o intuito era de que ele voltasse da empresa para a casa dele, que era junto da família dele. Então, todas as reuniões que a gente tinha, toda e qualquer situações de salas de reuniões ou reuniões abertas, treinamento, a gente sempre tinha que, por obrigatoriedade, falar, gente, em caso de incêndio, a rota de fuga é essa, o ponto de encontro é esse, porque segurança é o nosso principal valor, mas segurança é em voltarmos para a nossa família. Isso era tão natural que a empresa, obviamente, tinha como controles, né, treinamentos específicos, mas aí ela passou a dar um adesivo para cada um dos funcionários, e aí eu coloquei a minha próximo do volante e uma na minha carteira, porque eu estava sempre com a carteira quando abria e estava ali e no meu volante, porque essa segurança começou a tomar uma proporção tão grande, porque é o que você falou, né? O exemplo do que a empresa oferece, porque me pertence o valor, então o valor segurança não é só na parede, o valor é um valor meu de princípios, de garantir essa segurança para todos, e em todas as operações era muito fácil a gente entender, porque era uma empresa de energia elétrica, então tinha trabalhos onde se fazia necessário trabalhar em altura, trabalho em confinamento, trabalhar em lugares fechados, e as pessoas utilizavam os devidos EPIs porque era essa a linguagem. Não é o EPI que vai te salvar, é a segurança que você vai ter do seu trabalho para você voltar com a sua família. E olha só, você acabou de dar um exemplo do que eu falei da Caroline Taylor, onde a empresa gasta o dinheiro, onde a empresa gasta o tempo. Ela gasta tempo explicando para as pessoas a importância do EPI. Ela gasta dinheiro para poder deixar todo mundo equipado, né? Então, assim, e ela provavelmente não promovia uma pessoa que não tinha um exemplo, não era o walk the talk, como a Caroline Taylor fala, de uma pessoa segura, né? Que usava os equipamentos de uma forma segura. Ela provavelmente era uma empresa que não permitia uma promoção de um cara que negligenciava esse tipo de situação. Então, é exatamente onde a gente reforça os valores da organização e começa a convidar as pessoas para serem responsáveis pelos seus atos a partir do que é exemplo para a organização. Né? É interessante isso. Júlia, você já se deparou com algumas situações em que empresas multinacionais possam ter conflitos de entendimento da questão accountability por conta de culturas de cada país? Isso me veio agora por conta Você tem países que são menos corruptos e aí a gente tem uma cultura diferenciada, né, e a gente pega alguns comparativos, né? Que acaba com que algumas pessoas de alguns determinados países que são menos corruptos achem um absurdo algumas situações que a gente se depara aqui no Brasil. E isso é gritante, e eu acho que quem está pesquisando aí consegue entender que pegar uma bala no local sem pagar é incorreto, é um crime, é um roubo, e para outras situações, a pessoa fala, não, é só uma balinha. Não, Bruno, perfeito. Você sabe que eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu em sala de aula. Eu estava dando aula de accountability e
e um aluno virou e falou assim, professora, isso é tão incrível, assim, e o quanto é crítico no Brasil, né? Ele falou que ele estava com um amigo dele da Dinamarca aqui no Brasil, e o amigo dele viu uma placa, ou viu alguma coisa, algo do tipo não pise na grama, sabe? Aham. Eu não lembro exatamente qual era o exemplo. E aí o amigo falou, nossa, mas por que tem esse tipo de regra aqui? Aí ele falou, porque se não tiver as pessoas, né, não cumprem. Aí ele falou, nossa, engraçado, porque para mim isso se chama bom senso. A história do quanto é gritante, realmente, infelizmente, a accountability tem relação direta com o nível de corrupção do país, né? E, obviamente, nós não somos um exemplo de um país não corrupto, né? Uhum. Acho que, e o Leandro falou muito bem no começo, não temos nenhum partido político aqui, nenhuma posição política, mas nós, independente de quem você votou, não dá para falar que você põe a mão no fogo por tudo que esse político faz. Sim. Então infelizmente, no Brasil, a gente não tem o exemplo de ser um país livre da corrupção, e por isso, inclusive, essa questão da gente achar que está normal aqui fazer isso. Quando eu dou palestra, dou aula de accountability, eu falo para as pessoas assim, a partir de hoje vocês vão ligar o radar da accountability, vocês vão ver o nível de justificativa que a gente ouve durante o dia e que tem total correlação com o bom senso. Uhum. Ah, mas eu faço isso porque todo mundo faz. Ah, mas eu parei rapidinho aqui na vaga de deficiente porque tem muita vaga. E assim, aí você fala assim, puxa, como é que é isso, né? Como é que você paga numa vaga de deficiente se você não é deficiente? E aí, provavelmente, o dinamarquês, se tivesse uma situação dessa, ia falar, isso para mim é bom senso. Né? Então, infelizmente, a gente tem uma diferença, e por isso até, quando a gente trabalha com multinacionais, você vê até quando é engraçadíssimo, quando vem a coisa de fora para cá, começa a burocratizar. E as pessoas falam, mas não é possível só fazer assim. Não, calma, filho, porque aqui é simples. E para a gente ainda alavancar, né, piorar, digamos assim, esse quadro, a gente tem estudo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem a ver com a minha posição religiosa, mas nós fomos colonizados pelo catolicismo. Perante a doutrina católica, o sofrimento ele é bem visto, ele é visto como salvação. Então, eu sofrer é legal. Então, se você me fala assim, nossa, mas você não sabe, meu chefe é terrível, eu vou falar para você o meu pior ainda. Porque eu, afinal das contas, tenho que sofrer mais que você. Por que eu tô falando isso? Porque nossa, minha irmã, então, acho que tá nesse momento, tadinha. Mãe do vou falar para minha irmã que ela tá muito no catolicismo. Tadinha. Não, mas é engraçado. Por que eu tô falando isso? Porque a questão do vitimismo ainda ele é alavancado, ele ainda é incrementado por desse traço. Então, se você fala assim, puxa, não, eu vou resolver o problema. Aqui não, aqui a gente fala, não, vamos ver quem sofre mais. Né? Então, você se depara com eu estou falando de vários elementos que dificultam a nossa postura accountable, de você falar, isso é meu, né? Eu não preciso sofrer, eu não tenho que ter mimimi aqui, né? No sentido de ficar choramingando. Se eu tenho uma dificuldade, eu tenho que enfrentar, que eu faço parte dela, que isso é minha responsabilidade, que eu vou lá, que eu vou assumir meus impactos, buscar novas ações, buscar novas soluções. E quando você olha para uma postura mais accountable, você vê o quanto a gente tem, dentro das culturas, dentro do nosso país, dentro da nossa nação, várias variáveis que vão dificultar esse processo. Não tem jeito. Por isso que eu falo que eu sou a pessoa que fica levantando a bandeira da accountability e fala, vamos, gente, que tem salvação. Mas é verdade. Deixa eu só trazer um comentário e até uma vivência que eu tive e que casa exatamente com essa questão da accountability e da multinacionalidade, né? Eu tive um período no Canadá e aí eu conheci uma pessoa que chegou lá e a mala dela foi desviada por algum motivo. Ela chegou na casa onde ela ia ficar, a pessoa pegou ela, não, fica tranquilo, se a companhia não achar, eles vão ressarcir o valor para você, mas vamos até o centro comprar uma muda de roupas, alguma coisa para você, e a gente volta. E na volta, ele se deparou com a mala na frente da casa. Deixaram a mala, a companhia achou e entregou na residência o endereço que ele estaria. E aí ele ficou horrorizado, né? Nossa, mas como que a companhia me deixa uma mala na calçada? E, puxa, como que eles podem fazer isso comigo? E as pessoas não conseguiam entender, né? Os locais. Mas como é que você está questionando, né? Por que você está questionando? Não, poderiam pegar minha mala, poderiam roubar, mas as pessoas não conseguiam entender. Isso é muito doido, porque é natural e é cultural. Elas não conseguiam entender
que alguém poderia pegar a mala de outra pessoa com as suas roupas, né? Então, isso vai muito de encontro do que a gente está falando agora. E o exemplo que você trouxe da grama é outra verdade para reforçar que a falta da accountability reforça que a gente tem que inserir novos controles e mais controles para tentar mitigar aí, né, o risco, né? Aquela coisa, Bruno, assim, se não tiver lei para falar que a gente tem que recolher o cocô do cachorro, a gente não recolhe. Mas, cara, é o princípio. Se você deixa o cocô do seu cachorro, alguém vai pisar. Ou seja, qual é o impacto da sua ação no outro, né? Sim. Então, mas assim, o que eu vejo hoje, e de novo, eu acho que a gente não pode olhar a pandemia só com os maus olhos que ela traz, né? No sentido de mortes e tudo mais, né? Acho que a gente sempre, eu acredito piamente de que todo processo é um processo de aprendizado, né? Pode ser pela dor, pelo amor, um pouquinho de cada, mas é um processo de aprendizado. A pandemia é um processo de aprendizado para muitas organizações. E eu acho que um dos grandes aprendizados é justamente que, assim, a gente vai precisar trabalhar a accountability das pessoas, de novo, porque a gente não tem mais controle sobre onde elas estão, o que elas estão fazendo, etc. Então, esse tema, ele começa a chegar, pela primeira vez eu estou sentindo na pele, porque eu trabalho com ele desde 2013, 2014, ele começa a chegar na pele das pessoas, nas organizações, como algo genuíno. Antes, os CEOs falavam assim para a gente, precisa trabalhar a accountability das pessoas para a gente poder fazer as pessoas ter mais autogestão, né? Porque aqui ficou todo mundo se vitimizando, tem uma cultura de culpa e eu não quero isso. Hoje, a gente já vem assim, puxa, a gente precisa trabalhar accountability, porque assim, não tem mais como. Ou a gente acredita que as pessoas têm que ser responsáveis pelos próprios atos, ou a gente não tem como ficar controlando o que ela está fazendo mais. Então, a gente está dando um passo, né? A gente está avançando aí eu vejo que assim, a gente está avançando numa tentativa mais sustentável de desenvolver accountability, porque agora, pensa só, se eu desenvolvo dessa forma, a hora que o cara volta para o escritório, eu não vou retroagir, porque eu já desenvolvi a postura da responsabilização. Então, eu começo a criar organizações mais flexíveis. Eu começo a achar que o home office, sim, pode ser uma alternativa, mesmo que eu não saiba o que ele está fazendo. Porque ele já aprendeu a ter responsabilidade pelo que ele faz, pelo que ele entrega, né? E isso vale para tudo, vale inclusive para... Hoje em dia as pessoas estão negociando as coisas da casa dela. Então, vamos supor uma pessoa de compras. Ela está na casa dela negociando. Ela poderia, entre aspas, muito bem, falar, cara, então eu vou priorizar você aqui no contrato e a gente depois dá uma acertadinha. Ela no escritório, se ela fizesse isso, obviamente o chefe estava olhando e vai, não, peraí, né? Já para tudo, demite a pessoa. Hoje em dia ela pode fazer da casa dela e aí? Sim. Entendeu? Então, assim, ou a gente começa a trabalhar realmente a ética e a accountability como base, ou a gente não consegue mais fazer essa gestão à distância. Sim. Então, as organizações estão precisando repensar, pela primeira vez, como é que é o trato adulto como adulto, né? E, de novo, a gente vem numa gestão mais paternalista, a gente vem uma gestão onde a gente, se a pessoa não era responsável pelos seus atos, eu punia né, eu tinha aquela questão do controle que eu já falei. Hoje é o seguinte, ou eu trato como adulto, ou não tem alternativa. Ou a pessoa se comporta como adulto, ou não tem mais alternativa. Então, a gente começa a ter accountability num outro patamar, que é um patamar muito mais necessário e que não tem volta. Eu vejo que não tem volta, né? Porque agora, uma vez avançando esse nível de responsabilidade, espero eu, né, que as pessoas regredindo, né, regressando para suas bases dentro das organizações, vão perceber que era assim que deveria ser desde o começo, né? Vocês estavam falando, eu estava fazendo algumas anotações, vou trazer 2 pontos. Voltando um pouco sobre o que o Bruno falou da questão, né, dessa trabalhar a empresa onde a gente tem uma subsidiária num outro país, essa questão, né, da logística, o outro país é mais ético, o nosso é menos ético, enfim, independente, né? Mas 2 situações muito coerentes dentro do processo onde que eu realmente trabalhava. A gente tinha 2 situações. Eu trabalhei numa empresa que a gente era subsidiária, uma empresa estrangeira, e a gente tratava as questões de propinas de forma muito diferente. A propina nesse país não tinha esse viés e esse colunho negativo que era aqui, então nas nossas atribuições propina era totalmente proibido, mas nesse país propina, dependendo da situação com que ela estava envolvida, ok, poderia acontecer, diferente, a gente está falando do mesmo assunto, mas, né, por conta de transparência, níveis de transparência diferentes, ao mesmo assunto tratados de formas distintas. E um outro exemplo era na questão das nossas prestações de contas.
básico, né? Um controle de pagamento e reembolso de despesa. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho que ter lá o cupom fiscal, a veracidade da informação. Ok. Lá, o comprovantezinho do cartão de crédito já era passivo de validar as suas despesas de viagem ou de reembolso, seja lá qual fosse, porque não tinha a intenção de corromper, né? Então, Não Exatamente. existia essa preocupação, né? A preocupação da exatamente. intenção, né? É o que Exatamente. você falou da mala, né, Bruno? Como assim? Precisa? Mas existe alguém que faça isso, né? Não, e aí vai, né? Mas É. uma nota, não, isso vai burocratizar, isso vai, né, atrapalhar o processo. Mas eu acho que a globalização, né, o fato da... Porque, assim, hoje em dia não é só a globalização, né? A gente está num mundo tão bunny, né? Que, assim, hoje eu posso trabalhar para uma empresa da Finlândia morando no Brasil. Sim. Né? Então, hoje eu acho que essa mexida que está dando com a pandemia, das pessoas poderem trabalhar além das fronteiras, está começando a criar uma outra noção de que a gente também pode ser assim aqui. Sabe? Isso eu acho que é a parte boa da história. Quando a gente vê, por exemplo, o Netflix, eu não sei se vocês conhecem, tem um vídeo bem tranquilo, bem fácil de achar no YouTube, sobre a cultura do Netflix. E é um depoimento muito bonitinho que eles falam, que eles têm dois grandes valores, que é liberdade, eu ia falar freedom, liberdade com responsabilidade. Então, todo vídeo eles estão dando depoimentos de coisas que eles têm essas duas vertentes. Eu tenho liberdade, mas eu tenho responsabilidade pelos meus atos. Então, por que eu lembrei disso? Porque você está falando do ticket de viagem. Lá é o seguinte, eu posso viajar de classe A, não tem problema nenhum. Eu posso ir para a Europa, para fazer uma reunião na Europa e pagar a classe A. Mas eu com certeza serei responsável por esta decisão. Entendeu? Então, é a liberdade, você pode fazer o que você quiser, você pode tirar férias do jeito que você quiser, na hora que você quiser, com quem, não tem problema. Mas, com certeza, você tem que ser responsável por todas as suas decisões. Então, quando você vê, é muito interessante esse vídeo, porque a hora que você vê essa accountability na veia, você fala assim, gente, isso é accountability. Isso é accountability, é você ser responsável, você é responsável pelos seus atos e por justamente ser tão responsável, você ter liberdade pelo que você pode fazer. Né? Então, eu costumo brincar com meu filho mais velho, ele tem 12 anos. Eu falo assim, filho, ele fala assim, mãe, eu já sei o que eu quero. Eu preciso que você me deixe, né, fazer o que eu quero. Eu falo, filho, tenho certeza que você sabe o que você quer. E eu tenho certeza que você quer essa liberdade. Mas a gente só vai conseguir conversar um pouquinho mais de igual para igual a hora que você souber a consequência dessa sua decisão. Fácil assim, exatamente. Então, tudo, você quer liberdade? Se tiver responsabilidade sobre ela, né? Exatamente, você quer liberdade, te dou todas. Agora me conta com a responsabilidade que você tem com essa liberdade. Que consequência que essa liberdade tem quando você toma uma atitude que não deveria tomar. Então, por exemplo, mãe, eu quero levar o celular para a escola. Tá bom, você pode levar. Mas se você ficar no celular o dia inteiro na aula, obviamente a consequência é que você vai mal na escola. Então, assim, se você souber que você pode ter o celular e que você souber a hora que você tem que usar, ou seja, né, como é que eu lido, como é que eu uso essa liberdade, quanto mais você mostrar para mim que você consegue lidar com essa liberdade, mais liberdade você vai ter. Então, accountability tem muito a ver com liberdade, porque tem a ver com você ser responsável pelo tudo que você faz e logo você conseguir ganhar espaços, porque as pessoas confiam no que você vai fazer, confiam na sua palavra. Né? Então, organizações que têm mais accountability são organizações mais fluídas. Eu não preciso ficar toda hora controlando, toda hora tendo, né, a burocracia, porque eu tenho a liberdade e a responsabilidade sobre os atos. Sim. E aí eu tenho organizações mais fluídas, né? Sim. De novo, né? Para quem está ouvindo a gente, é um prazer. A gente está com a Júlia, responsável aí, uma profissional da área de humanas, recursos humanos, tem uma consultoria Origem RH. Mais uma vez, Júlia, é um prazer ter você aqui junto com a gente. E aí eu vou fazer um outro contraponto, né? Que você falou, tratar adulto como adulto. Eu posso fazer uma correlação de que, por conta de tudo isso, a gente cria controle para falar do que é óbvio, por conta dessa má gestão, né? De você tomar a decisão de não ser accountable. Aí a gente precisa criar controle para tratar aquilo que é óbvio. E acho que os exemplos que a gente deu é isso, né? Não pise na grama, sabe? A mala tá ali, não precisa criar nenhum modelo de segurança, porque ninguém vai tomar posse daquilo que não é seu, né? Isso também é um pouco de verdade dentro desse ambiente que a gente continua criando controle para aquilo que é óbvio, por conta de resistência, Júlia? Assim, quando eu falei da maturidade, tem um dos autores que eu li quando eu fui fazer minha dissertação de mestrado, ele associa accountability com maturidade, que é exatamente isso que eu estava contando meu filho, né? De ser responsável, né? Ter liberdade de ser responsável pelo que você faz, né? E quanto mais a gente vai conseguindo criar essas organizações mais maduras, o controle óbvio passa a ser inexistente. Porque assim, é tão óbvio, gente, não vou ficar fazendo isso, né? Isso aqui
é a criança que faz, né? Você pensa assim, né? Então, aí você começa a amadurecer a organização e tirar os controles óbvios, porque a organização já entende que não fazer aquilo faz parte da cultura dela e que ela já está, inclusive, instalado, já passou por um processo onde a consequência daquilo já foi validado por todos, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha que... gente, isso aconteceu, tá? Numa empresa que eu trabalhei. Eu trabalhei numa empresa onde houve uma fraude no uso do cartão de crédito corporativo por parte de um dos diretores. Ele estourou o cartão corporativo e aí matar o boi para matar o carrapato, né? O que o CEO fez? Tirou o cartão corporativo de todos os diretores. Demitiu o cara e tirou de todo mundo. Então, assim, ou seja, eu controlo cada vez mais porque não teve maturidade de ter um cartão de crédito. Né? Então, quando eu vou invertendo isso, eu vou dando a liberdade, mas eu vou dando a consequência dessa liberdade, eu consigo cada vez mais dar liberdade. E aí o controle óbvio, o que seria um controle óbvio desse tipo? Ter que mostrar todas as faturas do seu cartão de crédito para 3 auditorias, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é um controle óbvio. Por que é controle óbvio? Porque o cartão de crédito corporativo é para compra corporativa. Entendeu? Então você não precisa de 3 aprovações para o óbvio. Exatamente. Então, você vai invertendo o processo, vai dando a liberdade com responsabilidade até uma hora que você percebe que você para de ter controles óbvios, porque, afinal das contas, as pessoas inseriram dentro do mindset delas que é assim que funciona e que o óbvio deveria ser tratado dessa forma. Bruno, a gente fala sempre muito, a gente discute muito essa questão da maturidade, né? A maturidade do controle. Como que é interessante quando a gente tem uma conversa dessa, né? E eu vou usar uma palavra que despretensiosa, mas eu acho que é justamente por isso que ela tem muito fundamento, né? Hoje eu vou sair daqui com uma maturidade de pensamento muito diferente da que eu usava, ou com uma modulação de como eu falava que a maturidade do controle. Não, o controle não tem maturidade. O que tem maturidade é a pessoa por trás que executa esse controle. O controle ele só passa a ter maturidade porque o controle é o escrito, o controle é o que está desenhado. O desenho não modifica, o desenho está ali estático. Agora, o que faz modificar, o que faz mudar esse desenho é a maturidade com que eu vou encarar a minha responsabilidade enquanto eu vou executar o controle, né? Então, é interessante como a gente muda numa conversa, me deu esse insight de falar, poxa, então acho que posso falar, não é o controle, a maturidade do controle, é a maturidade de quem executa o controle. Aí a gente começa a elevar o nosso nível de eficiência dos controles. Os controles passam a ser efetivos e eficazes quando o owner do processo tem a maturidade, a accountability de executar da forma coerente, correta e efetiva, né? Não adianta ter né, Bruno, vários steps de teste de controle, se eu burlar uma situação, né? Porque eu não tive a maturidade para executar aquilo que me é esperado, né? Isso é óbvio, né? O que a gente mais se depara, né, nos processos e aí na vida, nos trabalhos já executados, é que muitas das vezes existe o desconhecimento dos impactos e consequências de não realizar uma atividade ou de realizar algo que não está dentro do controle, dentro do que a gente tem ali esperado de processo. Então, esse desconhecido, né, essa situação desconhecida faz com que as pessoas, no automático, começam a trabalhar, a gerir aquelas informações, produzir, enfim, e não se dão conta dos impactos, das consequências, o porquê que eu tenho que fazer. A gente sempre, né, Leandro, tem que aguçar as pessoas, olha, mas se você fizer aqui, o que você acha? Então, a provocação sempre é de trazer para a pessoa que está sendo entrevistada ou o processo sendo mapeado, o entendimento de que ela fazendo aquela determinada atividade, ela está cumprindo uma regra e que existe um impacto e consequência do não cumprimento daquela atividade, né? E eu acho que eu vou além também, é você ter a noção do evento não esperado. Eu vou de novo trazer o exemplo, né? Poxa, o rapaz estava trabalhando em altura, ele estava com todas as amarrações no corpo dele, mas um evento não esperado e se eu cair daqui? Qual vai ser o impacto? Qual é a causa de uma negligência? Vou trazer no cenário de que ele tivesse com um gatilho de fazer a amarração e foi uma decisão dele, unilateral, de eu estou com as minhas amarrações, eu só não prendi a presilha junto ao ferro.
é um evento não esperado, se ele cair de lá, quais são as consequências que isso vai desencadear, né? E aí aquela história, a empresa disponibilizou, aí a gente inverte. A empresa disponibilizou, a empresa fala da segurança, a empresa tem controle, a empresa tem, né, o CEO como esse nível de aceitação de que o valor segurança é meu e eu vou transpor isso para todos os que estão na minha cadeia abaixo, e aí eu, Leandro, decidi trabalhar em altura, tô com as minhas amarrações, não quis usar o gatilho ali, porque, poxa, vou me sentir preso. O evento não esperado disso tem consequências de causa, impacto, por uma ação negligente de você não ter sido responsável pela sua ação, Sim. né? É consequência direta e indireta, né? E assim, amarrando tudo isso que vocês estão falando, né, o que eu vejo, né, assim, como construir então isso, né, acho que assim, né, se eu fosse colocar aqui step by step, né, da passo a passo dessa construção, a primeira construção realmente é trazer para o CEO o que é importante para ele, como é que ele vai gastar tempo e dinheiro com isso, né, e trazer as pessoas muito mais para um processo de entendimento do porquê daquilo. Porque o que eu estou falando disso justamente porque assim, eu vejo muito treinamento de EPI, ou de segurança, ou de compliance, mas a gente, de uma certa forma, passa muito rápido sobre o que significa não cumprir isso, e por que eu estou sendo treinado disso. Então, às vezes, a gente gasta muito dinheiro, muito tempo treinando as pessoas no procedimento, aí volta na questão do que você acabou de falar, da maturidade do controle, gasta muito tempo treinando as pessoas no procedimento, ao invés de gastar um tempo e um dinheiro treinando as pessoas no porquê que aquilo é importante, principalmente para elas. Né? E aí, quando eu vou começando as pessoas vão se apropriando daquilo, eu vou tirando de novo os controles desnecessários, que as pessoas estão cada vez mais internalizando esse comportamento e falando, isso é meu, eu já entendi o impacto que eu gero, eu já entendi a diferença entre o certo e o errado, ninguém precisa ficar me contando, e aí eu vou amadurecendo a organização, e quando você vê, você tem uma organização mais accountable, mais madura, com controles eficientes, com controles inteligentes, e não com controles desnecessários. A contramão disso, que é muito comum, são organizações onde isso não é importante para o CEO, então ele não é walk the talk disso, e aí fica, por exemplo, a área de treinamento, treinando, aí você vê um monte de problema, porque o treinamento não está adiantando, aí aumenta o controle, treina mais, aumenta o controle, treina mais, aí quando você vê, você está inchado, cheio de burocracia, cheio de controle, as pessoas não cumprindo e gastando tubos de dinheiro num processo que está sendo extremamente ineficiente. Então, estou dando aqui dois cenários totalmente opostos do como que é desenvolver culturas accountables, né, a partir realmente da autorresponsabilidade das pessoas para que os controles, as eficiências e os riscos sejam tratados de uma forma inteligente, e o que é uma cultura de punição, de não accountability, de controle excessivo, onde as pessoas vão cada vez mais burlando regra, criando controle, etc., e eu tenho controles ineficientes, pessoas vitimistas, pessoas que não se responsabilizam pelos seus atos, gastando dinheiro onde não deveria, né? Então, tem esses dois polos aqui, para a gente fechar todos esses nossos elementos que a gente está trazendo na nossa conversa, né? Para a gente poder organizar como é que, então, eu faço para criar uma organização que seja, né, accountable de verdade, né? Isso aí. Maravilha. Tivemos uma aula, né? Eu acho que é melhor do que hoje, né? Sair com conhecimento sobre o que é accountable foi sensacional e foge um pouco do que eu já tinha de conhecimento e agregou demais. Eu queria agradecer, Júlia, pela sua participação no nosso podcast. Eu gostaria também que você repetisse para a nossa audiência o nome do vídeo no Netflix, que eu acho que é bem interessante. Alguma coisa, se você procurar cultura Netflix, Freedom and Responsibility, você já vai encontrar. É bem fácil de achar no YouTube. Né? Mas vale apenas 3 minutinhos de vídeo, mas você sente ali na pele a diferença. Eu dei recentemente esse vídeo numa aula, que eu estava dando uma aula de accountability, eu dei para inspirar os alunos. Aí, quando eu passei o vídeo dos alunos assim, eu quero ir para o Netflix, a minha empresa é oposta disso. Então dá pra gente, 3 minutinhos já sente na pele o que é uma empresa com liberdade e responsabilidade, né? Eu encerrando esse episódio, eu vou acessar, eu não conhecia, eu vou buscar esse vídeo, assim, já fica a dica para vocês aí que estão nos ouvindo e nos assistindo. E se quiser que a gente aborde qualquer tema adicional, deixa aqui nos comentários. Hoje explodimos a cabeça aqui com conhecimento e entendimento do que é accountability, trazer isso, tem muita coisa para a gente, eu anotei algumas informações aqui, tem muita coisa para a gente rever, repensar, e, bom, gente, ficou claro aí.
Se alguém tiver alguma dúvida, acessem as mídias da Júlia, acessem nossas mídias, deixem as informações que a gente compartilha, a gente vai conversando e mantendo essa sinergia com o nosso projeto. Tá? Leandro, gostaria de... Eu queria aproveitar e dizer, Júlia, eu não tenho realmente, até pela minha relação que eu tenho com você, eu me lembro do nosso primeiro encontro, inclusive, eu sentado no sofá e a forma com que você me abordou, eu não tenho, de novo, palavras para descrever o quão feliz eu me encontro como profissional. Confesso que eu estou até um pouco emocionado mesmo, no sentido de que o que fez eu criar esse elo com você, transcende a questão do profissionalismo e é a admiração de quanto você consegue transformar e engajar. Eu acho que hoje foi principalmente isso. Na realidade, eu não estou nem usando a palavra mais engajamento, incentivar. O quanto você consegue me incentivar a cada vez mais eu ser coerente, accountable, e o que eu trouxe com seu aprendizado e o que eu me tornei como profissional ético e responsável pelas minhas ações e assumo os meus erros, e isso para mim não tem preço. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer imensamente, é um prazer dividir essa ação que o Bruno é o sponsor do projeto, né? O RVC Podcast, Riscos versus Controle, é do Bruno, toda a mentoria do Bruno, e ele me chamou. Não, eu acho que a gente sempre tem que enaltecer aquilo que de fato é a verdade. Então, eu sempre faço isso. Então, Bruno, mais uma vez, obrigado você também por me convidar para fazer parte aí da sua história. E mais uma vez, Júlia, ter você parte dessa nossa história. E eu sempre falei tanto de você para o Bruno, e agora poder trazer você para o Bruno, enfim, termino o nosso episódio de hoje mais do que feliz de saber que as relações humanas são mais importantes do que qualquer outras relações, né? Com certeza. Nossa, eu que agradeço o convite mais uma vez, gente. Eu fico super feliz de saber que é um tema que a gente cada vez mais está ganhando mais espaço. Agradeço realmente o convite e principalmente a credibilidade e a sua confiança no meu trabalho, né? Porque realmente é recíproco, você sabe o quanto eu te admiro também. Então, agradeço muitíssimo, do fundo do coração, a gente poder ter esse bate-papo tão gostoso de falar um tema que eu realmente adoro, né? Para finalizar, você quer compartilhar alguma rede social, alguma forma das pessoas poderem te acessar, além da consultoria Origem RH? Não sei como você quer. Isso. A gente tem origemrh.com.br, nosso site, as nossas redes todas, Origem RH, Instagram, Facebook, LinkedIn, acha por aí, tá? Eu, Júlia Gianzanti, também é fácil de achar. Júlia Gianzanti não tem homônimo, já procurei, tá facílimo. Né? Também LinkedIn, Instagram, Facebook, também tá fácil de achar. E é isso, os nossos contatos estão lá nas redes, fiquem à vontade. Tem materiais no nosso site, tem artigos, tem um assessment que a gente disponibiliza gratuito de accountability. Então, fiquem à vontade para nos acessar e o que a gente puder ajudá-los, estou à disposição, tá bom? Obrigado mais uma vez. Pessoal, se inscreva no nosso canal. Se você gostou do vídeo, deixa um like, isso ajuda no desenvolvimento e na continuidade do nosso projeto. Júlia, mais uma vez, muito obrigado por participar, muito obrigado pelo seu tempo. E, bom, a gente tem muito o que repensar aqui, né, Leandro? Bacana. É isso aí, gente. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau.